Olá, meu nome é Alessandra, eu sou residente do segundo ano de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II e hoje discutiremos sobre atualização e reanimação neonatal. O artigo escolhido foi esse sobre uma atualização focada em reanimação neonatal da American Heart Association e Academia Americana de Pediatria, que foi aceito para publicação na revista Pediatrics em 2023. As recomendações desse artigo fornecem novas orientações sobre o uso da ordem do cordão umbilical, além de seleção de dispositivos para administração de ventilação com pressão positiva, que é a VPP, e interface primária para administrar a VPP. Essa atualização ela é baseada em 4 revisões sistemáticas que foram concluídas pela IUCOR, que é o Comitê Internacional de Reanimação. As recomendações desse artigo, elas são classificadas de acordo com o nível de evidência, que vai variar de A a C, e o nível de evidência baseia-se, né, na qualidade, quantidade, relevância e consistência das evidências disponíveis, sendo que o A é o maior nível de evidência que nós temos, que é baseado em ensaio clínico randomizado, meta-análise ou ensaios clínicos randomizados de alta qualidade, e pode variar até o nível C, que é a opinião de especialistas. O artigo também traz a força de recomendação, que baseia-se não só o nível de evidência, mas considera outros fatores, né, como fatores econômicos, fatores éticos, e aí, de acordo com isso, é fornecida uma recomendação, que pode ser uma recomendação forte, moderada, ou pode não trazer benefício. Esse artigo, ele traz 8 recomendações, sendo 6 recomendações sobre o manejo do cordão umbilical e 2 sobre administração de ventilação com pressão positiva. Primeiramente, vamos falar das recomendações, né, sobre o manejo do cordão umbilical. Nós sabemos que o volume de sangue transferido da placenta para o RN e o efeito disso ele varia com diversos fatores, dentre eles idade gestacional, o tempo até o clareamento do cordão, o alteio do cordão, estado fisiológico do RN. Além disso, as diferenças de desenvolvimento entre os recém-nascidos, que são prematuros tardios, maior que 34 semanas AT, também interferem nos resultados das diferentes estratégias que são utilizadas no manejo do cordão umbilical. Dessa forma, o artigo ele traz as recomendações sobre o manejo do cordão umbilical e divide essas recomendações em RNs prematuros tardios e AT e RNs prematuros menor que 34 semanas. Essa é a primeira recomendação. Do lado, nós temos a força, né, de recomendação e o nível de evidência que nós vimos nos primeiros slides. Ele traz como primeira recomendação que, para recém-nascidos a termo e prematuros tardios maior que 34 semanas, que não necessitam de reanimação, o atraso do cordão umbilical, ele coloca como maior que 30 segundos, pode ser benéfico quando comparado ao clareamento precoce do cordão umbilical. Essa recomendação é baseada em 4 ensaios clínicos randomizados, que incluíram 537 pacientes, e de acordo com esses RCTs, não foram encontradas diferenças na mortalidade, comparando campeamento precoce e tardio. Entretanto, o campeamento tardio resultou em aumento dos índices hematimétricos, entre eles hemoglobina e hematócrito. A outra recomendação que nós temos é que para recém-nascidos a termo e prematuros tardios, ou seja, englobou de 35 a 42 semanas, a ordenha do cordão umbilical ela pode ser uma opção razoável quando comparada ao clareamento precoce do cordão. Essa recomendação foi baseada em um ensaio clínico randomizado que incluiu 1.730 recém-nascidos que não tiveram boa vitalidade ao nascer. E nesse ensaio clínico, não foi encontrada diferença no desfecho primário de admissão na UTI neonatal. Entretanto, houve diferenças em desfechos secundários, como aumento dos níveis de hemoglobina, além da redução de necessidade de suporte cardiorrespiratório. Essa outra recomendação mostra que para recém-nascidos a termo e a termo de maior que 34 semanas, que não necessitam de reanimação, a ordem do cordão umbilical, ela não
traz benefício quando comparado ao clampeamento tardio do cordão. Não tem evidências disponíveis na literatura que suportam que a ordem do cordão umbilical seria melhor quando comparado com o clampeamento tardio do cordão. Nessa outra recomendação, ela traz que, para recém-nascidos prematuros, nesse caso, menor que 34 semanas, que não necessitam de reanimação, o atraso do cordão pode ser benéfico quando comparado ao clampeamento precoce do cordão. Essa recomendação foi baseada em 16 ensaios clínicos, que incluiu 2.988 pacientes que mostraram possível melhora na sobrevivência até a alta. 6 estudos, que incluíram 351 pacientes, mostraram que o clampeamento tardio, comparado ao clampeamento precoce nesses pacientes, reduziu o uso de inotrópico nas primeiras 24 horas, e além disso melhorou os índices hematológicos, hemoglobina no hematócrito em 24 horas e 7 dias, além de menos necessidade de hemotransfusão. Nessa outra recomendação, para prematuros entre 28 e 34 semanas, que não necessitam de reanimação e que o clampeamento tardio do cordão, por algum motivo, não pode ser realizado, a ordem do cordão umbilical ela pode ser uma opção razoável. Então, essa recomendação ela foi baseada em 11 estudos, incluindo 983 pacientes, que mostrou que comparando nesses pacientes, nessas condições, que a ordenha do cordão umbilical, né, em comparação com o clampeamento precoce, mostrou que a ordenha, os pacientes que tiveram ordenha tiveram maiores índices hematológicos nas primeiras 24 horas. 5 estudos mostraram menos uso de inotrópico nas primeiras 24 horas, e 10 estudos, que incluíram 889 pacientes com a idade gestacional a nascer de 28 a 32 semanas, não conseguiram excluir benefício ou dano para a hemorragia intraventricular grave. Isso é uma limitação. E nessa outra recomendação, fala que para prematuros menor que 28 semanas, a ordenha do cordão umbilical não é recomendada. Essa recomendação é baseada em um estudo que incluiu 182 pacientes com idade gestacional de 23 a 27 semanas e 6 dias, que não necessitaram de reanimação. E foi mostrado que a hemorragia intraventricular foi maior naqueles que tiveram a ordenha do cordão umbilical. Dessa forma, ela não é recomendada para RNs menores que 28 semanas. Agora, falando um pouco sobre os dispositivos e interfaces para administração de ventilação com pressão positiva, a VPP. O artigo traz recomendações sobre os dispositivos, comparando o reanimador com PSNT versus a bolsa autoinflável e interfaces usadas para fornecer a VPP, máscara facial versus dispositivos supraglóticos. A escolha do dispositivo de VPP, ela depende de vários fatores também, né? Como a disponibilidade de fonte de ar comprimido, familiaridade, treinamento com dispositivos, e o custo do dispositivo. Em relação à recomendação, o artigo traz que pode ser benéfico o uso de um reanimador com PSNT ou ventilador manual com PSNT ao invés de uma bolsa autoinflável para administrar a VPP em recém-nascidos, particularmente os prematuros. Essa recomendação é baseada em uma meta-análise que incluiu 4 ensaios clínicos randomizados e, ao todo, incluiu 1.247 pacientes RNs aterro e RNs prematuros, e foi mostrado nessa meta-análise que o uso do reanimador com PSNT, ele reduziu a duração do VPP e o risco de displasia broncopulmonar. Nenhum estudo avaliou o uso de bolsas infláveis por fluxo. Essa foi a limitação. Essa outra recomendação traz que pode ser razoável o uso de uma via aérea supraglótica, dispositivo supraglótico, como interface primária para administrar VPP, ao invés da máscara facial nos recém-nascidos, maior que 34 semanas. Essa recomendação é baseada numa meta-análise que incluiu 6 RCTs com 1.820 ao todo, 1.823 RNs com idade gestacional maior que 34 semanas. E foi mostrado nessa meta-análise que
O uso de uma via aérea supraglótica, quando comparado à máscara facial, reduzia a probabilidade de falhas de BVP, além da taxa de intubação na sala de parto. Além disso, reduziu também a duração da VVP e o tempo até a frequência cardíaca atingir mais de 100 batimentos por minuto. A limitação é que esses estudos foram realizados em ambientes com poucos recursos. Então, esse artigo ele traz que não, essa comparação entre via aérea supraglótica com máscara facial não foi realizado em ambientes com locais, em ambientes com equipes bem treinadas, equipes mais especializadas em reanimação neonatal. Então, necessita de estudos adicionais em relação a isso. Há necessidade de mais pesquisas em diversas situações de reanimação neonatal. Então, por exemplo, manejo ideal do cordão umbilical em RNs a termo prematuros que necessitam de reanimação ao nascer. As recomendações são para RNs que não necessitam de reanimação ao nascer, que esse artigo traz. Então, seria uma necessidade de pesquisas futuras. Além disso, resultados a longo prazo, como anemia durante a infância e desfecho de neurodesenvolvimento, para todas as estratégias de manejo do cordão, seja ordenha, clampeamento tardio, precoce, como eles poderiam interferir nisso a longo prazo. O custo-benefício de um ventilador manual com peça inteira em comparação a uma bolsa autoinflável. E comparando, né, dispositivos de viária supraglótica e máscaras faciais, como interface primária, para VPP, em locais com mais recursos, porque o estudo traz que a limitação da meta-análise que foi analisada foi que incluiu locais com poucos recursos, equipes não tão bem treinadas em reanimação neonatal. E mensagens para casa é que a primeira mensagem que o artigo traz é que para RNs a termo, prematuros maior que 34 semanas que não necessitam de reanimação, o campeamento tardio do cordão, ele traz benefícios. Além disso, a ordenha do cordão não é considerada benéfica em comparação com o campeamento tardio. Para RNs de 35 semanas a 42 semanas, que não tem boa vitalidade ao nascer, a ordenha do cordão ela pode ser uma opção razoável comparado com o clampeamento precoce do cordão umbilical. Para RNs prematuros menor que 34 semanas que não necessitam de reanimação, atrasar o clampeamento do cordão umbilical pode ser benéfico. E para RNs prematuros de 28 a 34 semanas que não necessitam de reanimação e o clampeamento tardio do cordão não pode ser realizado por algum outro motivo, a ordem do cordão umbilical pode ser sim uma opção razoável. Lembrando que a ordem do cordão não é recomendada em menores que 28 semanas. Lembrando também que a VPP é a prioridade nos RNs que necessitam de suporte ao nascer. O uso de um reanimador ventilador manual com peça em T para fornecer VPP é preferível ao uso de uma bolsa autoinflável. Mas a gente tem que lembrar que uma bolsa autoinflável sempre deve estar disponível, porque esse reanimador com peça em T ele necessita de uma fonte de ar comprimido. Então, nós temos que ter uma opção, né, caso essa fonte pare, não funcione por algum motivo. E o uso de uma via aérea supraglótica, dispositivo supraglótico, pode ser considerado como uma interface primária para administrar VPP, ao invés de uma máscara facial para RNs maior que 34 semanas. Então, é isso. Obrigada, espero que tenham gostado.